Então, o tema que eu escolhi foi regulação emocional, né. Há várias maneiras de a gente procurar regulação emocional ou autorregulação emocional. Vários profissionais nesse evento mesmo falaram sobre alguma delas, e eu escolhi falar a respeito do coração, né. É o tema que eu escolhi, falar um pouco da relação do coração com o cérebro, da relação do coração com o nosso eu mais íntimo, em busca dessa regulação emocional. E assim, por que esse tema, né? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu gostava muito de música, e música clássica, e eu ouvia música e eu escrevia sobre o que eu sentia quando eu ouvia aquelas músicas, né? Os sentimentos que brotavam, daquelas obras que eu ouvia. Então eu percebi que desde muito novo eu me interessei muito pelos sentimentos, pelos afetos, né. Então vamos lá. A primeira dimensão que eu trago, assim, do coração é a dimensão simbólica, tá. O coração tem algumas dimensões, e a primeira que eu trago é a simbólica. Na assim, é incrível a história do coração. Eu estudei um livro que chama História Universal do Coração, de um autor que chama Richard Lewinson. E ele conta a história do coração desde do homem selvagem até os dias de hoje. É muito interessante. Eu vou falar um pouquinho, pouca coisa, porque não daria para fazer uma coisa só, uma palestra só a respeito disso, né? Então, o homem selvagem, ele via o coração com muito temor, ele via com muito medo, porque era uma coisa que não dependia da vontade dele. Então, ele via aquele órgão batendo e ele tinha um certo receio nos registros, nas cavernas, isso tudo. O coração é visto com bastante temor, né? A primeira vez que o coração vai ser visto como algo que não reflete esse temor, esse terror, vai ser na Babilônia, numa epopeia de Gilgamesh, que é o primeiro romance registrado. Foi encontrado assim em barro, isso escrito, e o coração assim refletia alegria e bênção para esse povo, né? De acordo com essa epopeia, né? Então, o primeiro registro do coração como algo positivo. Tá? E aí, depois, no Antigo Egito, alguns conhecem o Livro dos Mortos, né? Tem um papiro que chama Papiro de Ani, em que fala sobre a balança da justiça depois que a pessoa desencarna, né? No Antigo Egito. O coração no Egito era o centro da vida, era o centro de tudo. Então, um bom homem era um homem de bom coração, né? Um bom homem era um homem que tinha o coração leve. E a língua do homem, ela materializava em palavra aquela bondade do coração, né? E no Livro dos Mortos, eles têm uma parte que fala quando a pessoa desencarnava, ela ia para essa balança da justiça no tribunal da deusa Mate, que era a deusa da verdade, né? E a pessoa chegava lá, tinham 42 juízes, e a pessoa tinha que passar pelo crivo e responder sobre 42 erros que ela poderia ter cometido na existência dela, né? E ela tinha que passar por esses 42 juízes e ele pesava o coração com a pena da verdade, tá? E colocava na balança o coração com a pena da verdade. E se o coração fosse mais pesado do que a pena, a pessoa era devorada por um animal que era uma mistura de vários animais, um animal grotesco. Agora, se o coração fosse mais leve do que a pena da verdade, ela ia para o paraíso, para a paz eterna, né? Então você vê como que no Egito eles davam uma importância singular assim para o coração, né?
E aí depois eu trago um pouquinho também do cristianismo, porque aí é onde o coração aparece muitas vezes, né? O Sagrado Coração de Jesus, né? O Imaculado Conceição, o Imaculado Coração de Maria, né? E aqui o coração é visto como algo para os homens terrenos, algo a ser depurado, algo a ser purificado, né? Não é como para os babilônicos, que o coração era pura alegria e pura satisfação, e nem para os selvagens, que era coisas negativas. No cristianismo, o coração ele depende muito da pessoa, ou purificá-lo, fazer o mal com ele. Isso eu ilustro aqui em duas frases. Uma de Jesus, que ele vai falar: pois é da abundância do coração que a boca fala. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Né? Essa é tem um microfone ligado aí, se puder desligar. Então, essa frase de Jesus, né, fala muito a respeito de como o coração limpo, um coração puro, fala boas coisas, né? Um coração que não está tão bom fala coisas más, né? E o rei Salomão, no Provérbio 13, ele fala: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, né? Então, quando você tem um coração alegre, isso é possível você ver na sua face, né? Mas um coração angustiado oprime o espírito. Essa é a dimensão simbólica que traz alguns elementos para a gente refletir a respeito do coração, né? É a dimensão física, que a gente chega numa ciência materialista após, principalmente no fim do século XIX e século XX, é uma dimensão muito fria de que o coração é uma bomba de uns 4 ou 5 quilos que bombeia o coração para o resto do corpo. O coração perde muito a sua importância em comparação com o cérebro, por exemplo, né? Mesmo na psicologia, na psiquiatria, ele não é citado, né, nessas ciências após essa visão mais física do coração. Mas tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão de um novo tempo, assim, que eu vejo, de um tempo que está por vir, que está chegando, que é a dimensão transcendental do coração, né? E é disso que eu vou falar um pouco hoje, dessa dimensão transcendental que une um pouco esse caráter simbólico do coração com a ciência, a neurociência moderna, né? E traz algumas coisas importantes para a gente pensar. Transcendental, para quem não sabe, assim, a palavra, é aquilo que transpassa, ou seja, passa por, né? Então, não é que é algo fora do homem, separado dele, mas é algo que transpassa o homem, que passa por entre o homem, né? Essa é a dimensão transcendental. Ela não é nem puramente física, nem puramente num nível abstrato, né? Ela é física, mas ela recebe essa influência menos objetiva, né, da ciência. E aí eu trago essa frase que é muito interessante para a gente pensar também isso, né? A eletricidade mudou o mundo externo e a inteligência do coração mudará o mundo interno, né? Essa frase é do Howard Martin, que é um dos fundadores do HeartMath Institute, que é aquele instituto que eu falei no início, né? Então, a eletricidade, né, mudou a forma como o homem se organizou, mudou tanto externamente como o homem internamente, né?
E a inteligência do coração, ela muda o mundo interno e também vem mudar o mundo externo, né? Eu coloquei esse farol exatamente porque é como se fosse um farol dentro de nós, né? O coração é como se fosse um farol que faz com que a gente ilumine coisas que estão muitas vezes obscuras para a gente, né? E aí entra a coerência cardíaca, né? O que é a coerência cardíaca, né? Coerência cardíaca é quando nós fazemos um diálogo, uma dança, né? Uma harmonia entre os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e o nosso cérebro. Ou seja, eles entram em uma harmonização que faz que resulta em algumas coisas psicofisiológicas no nosso corpo. Ou seja, que resulta em uma resposta do nosso corpo, tanto em nível fisiológico quanto em nível psíquico, né? Ou em nível anímico, né? Como prefiram. Então, o coração, hoje, no HeartMath Institute, eles estão descobrindo que o coração é um centro de processamento de informação do corpo fundamental que envia sinais muito importantes para o cérebro. Os sinais enviados pelo coração para o cérebro são maiores do que os sinais enviados do cérebro para o coração, né? Então, o coração tem uma função central no corpo humano. Claro, ele bombeia o sangue para todo o resto do corpo, mas não é só isso, como a gente vai ver, né? E assim, o padrão da atividade cardíaca vai afetar todo o funcionamento do cérebro. Então, depende do ritmo e da frequência cardíaca para o cérebro funcionar melhor, né? E, assim, quando a gente consegue entrar em coerência cardíaca, o que acontece? A gente fica com mais resiliência, mais energia pessoal, para a gente ter mais harmonia na vida, manifestar intenções, né? Ter o pensamento mais claro, ter a intuição mais aguçada, né? E tudo isso pode ser feito por algumas técnicas, né? Que uma delas eu vou mostrar aqui hoje. Tem várias, tem muitas, mas não dá tempo de mostrar muitas, então eu escolhi uma para mostrar para vocês no final hoje. Tá? Aqui a gente pode ver uma revolução que tem acontecido, que é a seguinte: são as diferenças de batimento cardíaco de cada batimento, né? Os batimentos por minuto, em quantos segundos cada batimento é realizado. Antigamente, eles achavam que todos eram iguaizinhos, porque não tinha como medir com a tecnologia que tem hoje. Mas hoje a gente sabe que cada batimento cardíaco tem o seu próprio ritmo, né? Às vezes, são milésimos de segundo de diferença de um batimento para o outro. E muitas vezes, quando a gente está estressado, é muito irregular esse batimento, né? É fácil a gente perceber. A gente percebe isso de forma experimental, né? Quando a gente se apaixona e vê a pessoa lá, quando a gente é bem jovem, né? O coração bate acelerado. Quando a gente está em paz, tranquilo, o coração bate numa cadência, num ritmo, numa harmonia. Esse ritmo, essa harmonia, essa cadência, quando ela está em paz, ela tem uma sincronia, ela bate numa harmonia. Quando ela não tem, ela bate irregularmente. E o que acontece? Isso vai levar sangue para o nosso cérebro e os nossos neurotransmissores vão mudar completamente, né? Dependendo dessa cadência. Tá? Então, se temos estresse e emoções negativas, um ritmo totalmente irregular e desordenado.
E aí as funções cognitivas, o pensamento claro, eles vão ficar inibidos por conta desses processamentos cerebrais que não vão acontecer tão bem. Estados emocionais positivos é o contrário, né? Facilita o pensamento claro, a função cognitiva, né? E para a gente mudar uma emoção de negativa para positiva, ou de positiva para negativa, acontecem 1.400 mudanças bioquímicas no corpo, no momento em que acontece essa mudança, né? Então, é de um poder, assim, muito grande, né? Se a gente entra em coerência cardíaca, a gente aumenta muito a função cognitiva e a função emocional positiva no cérebro, né? E essas mudanças acontecem. Aqui mais um exemplo para vocês verem. No estado de coerência cardíaca, a respiração de irregular, toda irregular, passa para regular, né? O batimento cardíaco também, todo irregular, fica regularizado. E a pressão sanguínea, a mesma coisa. Muito irregular, ela regulariza depois de estarmos em coerência cardíaca, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz para ficar em coerência cardíaca. Nessa imagem também dá para ver essa ligação do cérebro, né, com o coração. Fora de sincronia, no vermelho, e em sincronia, nesse verde aí, azul esverdeado, né? Bom, como é que a gente faz para chegar nessa harmonia, né? E como que é essa harmonia? Essa harmonia acontece quando todas as partes se comunicam harmonicamente. Tem uma sincronia entre a respiração, o batimento cardíaco. E aí, todo o nosso corpo entra em sincronia. A digestão, o sistema imunológico, as nossas respostas hormonais, a função cerebral, ou seja, a gente atinge saúde, né? Se não tem harmonia nos cardíacos, na ligação do coração com o cérebro, a digestão não vai funcionar legal, nosso sistema imunológico vai ficar baixo, né? As respostas hormonais vão ficar um pouco desestabilizadas, né? Agora, quando tem harmonia, o coração vai enviar alguns sinais, né? Principalmente na amígdala do cérebro, que é onde é o centro do nosso processamento emocional, e no tálamo, que é responsável pela nossa clareza de pensamento, né? Então, a comunicação é direta, tá? Entre o coração e o centro de processamento emocional. Então, a ideia simbólica de que o coração é a sede dos sentimentos e das emoções não é só simbólica, ela é também, para a neurociência moderna, um fato, né? E isso muda muita coisa, né? Muda um bocado de coisa que a gente já vai ver. Aqui um exemplo, né, de tempo e batimento cardíaco, ou seja, quanto cardíaco desregulado, estamos em frustração, e quando a gente acerta, a gente vai para um estado de apreciação, de calma, né? E tudo isso tem uma ressonância, tá? Por quê? Porque o coração é um órgão elétrico. Então, a pulsação e energia do coração, quando ele bate, ele se propaga para todas as células do nosso corpo, da ponta do nosso cabelo até a ponta do nosso pé. É como se fosse uma onda que a gente não consegue perceber, a gente não consegue sentir tão facilmente, porque é muito discreta, né? Mas essa onda, ela passa pelo nosso corpo e ela sai do nosso corpo, em torno do corpo, em 360 graus.
né? A ciência, a neurociência moderna já consegue medir 1 metro desse campo, tá? Muita gente fala que é a energia, né? Aquela pessoa tem boa energia, aquela pessoa tem uma aura boa, né? A gente ouve essas coisas e tem uma realidade, é isso mesmo. A pessoa ela tá com o coração pulsando firme, forte, bem, tranquilo, sem grandes variações. Então ela começa a ter uma face mais alegre, ela começa a ressoar alegria, ressoar felicidade e começa. E aí acontece um fenômeno que é da ressonância, que é você chama essas coisas para você também. Aí aparece mais alegria na sua vida, aparece mais pessoas também com o mesmo, com essa mesmas sensações, com as mesmas ideias, né? E esse magnetismo do coração, ele é 60 vezes maior do que o do cérebro. Então, ele é muito poderoso, né? E eles têm informações, esses campos, né? E formam um sistema de comunicação, né? Que é isso que eu estava falando. Então, se você está com o coração tranquilo, leve, né? Você vai chamar coisas tranquilas e leves para sua vida, mais do que se você tiver com o coração todo batendo descompassado, né? Vamos dizer assim. Né? E os pensamentos também aí ficam mais tranquilos também. Né? E aí eu vou passar esse vídeo que mostra, a gente pode ver isso na natureza. Né? Está cheio de exemplos na natureza dessa ressonância e dessa inteligência dos campos magnéticos. Né? Essa inteligência está por toda parte. E eu escolhi 2 exemplos aqui, que eu vou passar esse vídeo, para vocês entenderem um pouco, vendo a natureza, que eu acho que é a nossa maior professora, né? São só 2 exemplos rápidos, né? Os pássaros, né, voando em união, todos juntos, dentro desse campo magnético. Né? Eles não pensam, os pássaros não precisam pensar para fazer aquilo, aquela beleza. Né? Eles estão em ressonância um com os outros e isso é suficiente para essa beleza. E os peixes também, um cardume de peixes, não sei se alguém já fez mergulho. Uma vez eu fiz mergulho assim e fiquei encantado com os cardumes de peixe, como eles se movem todos iguais. Aí quando um vira, todos viram ao mesmo tempo. E isso é ressonância, né? É a ressonância. Né? E aí a gente chega na afinação afetiva, né? Como que a gente procurar, assim, estar afinado afetivamente, sabendo desses conhecimentos que a neurociência moderna está trazendo, né? Como é que a gente faz para acessar essa inteligência inata do coração, né? E a neurociência moderna, ela vem assim mostrando que o coração é um centro que dita um ritmo e uma harmonia do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele sistema nervoso que faz as coisas que tem autonomia sobre a gente, que a gente não tem controle. O próprio batimento cardíaco, né? A gente não pode falar, agora vou parar meu coração, ou vou parar o funcionamento do meu pulmão ou do meu sangue correndo nas minhas veias. A gente não tem esse poder. Tudo isso está sob o poder do sistema nervoso autônomo. Né? E esse sistema nervoso tem
dois ramos. Tem um sistema simpático, que é o acelerador, ou seja, é aquele que no estresse ele é ativado para a gente se defender, para a gente lutar se for preciso, se a gente fugir se for preciso, né? E tem o sistema parasimpático, que é o que relaxa, que trava, né? Então, é mais ou menos esse ritmo entre o acelerador e o freio, né? E o travão. Ora acelera, ora trava. A gente vive um pouco nesses dois fluxos. Mas um neurocientista chamado Stephen Porges, ele trouxe assim um novo ramo do sistema parasimpático, que o sistema parasimpático tem dois ramos, o vago ventral e o dorsal. O dorsal já existia, ele traz o vago ventral. E o sistema vago ventral, ele comanda e ele comunica o coração, o pulmão e o cérebro. E ele faz uma comunicação afetiva, né? Então, ele depende muito para ele ser, para ele estar ativo, do engajamento social, da afetividade, né? Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês que mostra um pouco isso, tá? Isso aqui é um experimento que foi feito. Vou pedir para vocês perceberem como é que a interação entre mãe e bebê, que é uma mãe e um bebê, muda com essa experiência e como é importante a afetividade, como a afetividade é o centro de uma saúde mental, né? The still face experiment what the mother did was, and she's playing with her baby about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. Pois é, esse vídeo ele mostra assim a importância do engajamento social da mãe para o bebê desde pequeno e como isso vai criando boas sensações, sentimentos positivos na criança, né? Eu fico me perguntando quantos bebês, né, não têm isso, né? Não tem essa interação, esse espelho de uma mãe com o coração alegre, né? Para que o coração dessa criança também se torne alegre, né? E o nosso trabalho também é para isso, né? Como terapeutas e psicoterapeutas, é para depois auxiliar essas pessoas que não tiveram essa possibilidade, né? De ter ou pessoas que dessem essa afetividade, porque é uma nutrição, né? É tão ou mais importante do que o alimento, né? Porque é isso que vai fazer com que o cérebro funcione bem, né? O coração bata
de forma coerente, envie sinais positivos e o cérebro possa pensar com clareza, possa ter mais afetividade e amorosidade, né? Bom, terminada essa parte, eu vou entrar agora numa questão que foi desenvolvida na minha tese de doutorado, estou desenvolvendo e estudando ainda, né? É a primeira vez que eu vou apresentar essas coisas publicamente, né? Mas que são ideias que surgiram na minha tese de doutoramento e que, diante de tudo que eu tenho estudado, né? Eu vou falar sobre as tonalidades afetivas, né? É um termo que vem de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, filósofo que escreveu um livro muito importante no século XX, talvez considerado por muitos o livro mais importante da filosofia no século XX, chamado Ser e Tempo. E nesse livro ele desenvolve alguns conceitos, e eu vou explicar 3 conceitos para vocês entenderem um pouco o que eu vou falar. Mas assim, eu não vou aprofundar, eu vou falar rapidamente, tá? No pensamento do Heidegger, ele diferencia ser e ente, né? A filosofia sempre diferenciou ser e ente. O ente são as coisas, né? Nós somos entes, a mesa, as cortinas, o mundo físico, tudo isso é o ente. E o ser é aquilo que anima os entes, né? É aquilo que está, por exemplo, aquilo que faz uma árvore crescer, aquilo que faz o sol brilhar, né? Aquilo que faz a lua estar no céu todas as noites, é o ser. E o Heidegger vai falar que o homem e a filosofia e o saber, principalmente no século XX, esqueceu o ser, né? Ele se apegou aos entes e começou a estudar só os entes. Então, aquela dimensão física do coração que a gente viu, por quê? Porque na medicina atual, na biologia atual, é estudado o ente, né? É estudado como é que funciona um coração, né? Mas aquilo que faz ele funcionar, aquilo que está antes do funcionamento dele, foi esquecido para o Heidegger, né? E isso fez com que isso aconteceu principalmente de Descartes, com uma ideia do homem cartesiano, onde o homem é um sujeito que percepciona objetos externos a ele, né? E o Heidegger vai propor o homem como abertura, na verdade. Ou seja, o homem não é um sujeito fechado que percepciona objetos externos. Ele é abertura para o mundo, ou seja, ele cocria o mundo e ele é cocriado pelo mundo, né? E ele diz que essa era do esquecimento do ser é chamada era da técnica, e que agora, no futuro, a gente passaria da era da técnica para a era da compreensão afetiva, né? Tem gente que fala da época da transição planetária, tem gente que fala nova era, né? E aqui a gente fala de era da compreensão afetiva. É uma diferença só de termos, né? Mas é muito parecido com o movimento que está acontecendo no mundo e que esse momento em particular, né, que a gente está passando agora, aponta, do meu ponto de vista. Então, as tonalidades afetivas, elas são a abertura do homem para o mundo, ou seja, é o modo como o mundo se abre para o homem, depende de como ele está afinado na tonalidade afetiva dele, tá? É o que dá cor à ação, como eu pus aqui, né? É aquilo que vai dar cor à ação do homem, né? Então, se o homem está numa tonalidade afetiva deprimida, o mundo vai se abrir como deprimido para ele, né? Não é que ele vai simplesmente percepcionar as coisas de uma forma deprimida, mas o mundo vai realmente se abrir para ele de forma deprimida. Então, a distância física para ele vai ser maior, na sensação dele. O tempo vai se arrastar, vai passar mais devagar na sensação dele.
Então, a tonalidade afetiva modula o modo como o mundo se abre para a gente. Se a gente estiver alegre, a nossa tonalidade afetiva vai abrir o mundo de forma alegre. E a gente vai mudando. A nossa tonalidade afetiva, ela muda muito, né? Ela muda de acordo com tanto o meu estado interno, quanto a minha relação com os outros, com o mundo, com o que está acontecendo comigo, né? E essa palavra tonalidade afetiva, tonalidade vem de tons de cores, né? Por isso que é esse pássaro bonito aí que eu coloquei. E tons musicais também, né? São as duas formas da gente aproximar. Então, é como se o modo como a gente se sente, né, criasse uma tonalidade para o mundo que se abre para a gente. Então, por exemplo, os lugares também têm tonalidades afetivas. Por exemplo, se a gente vai num cemitério, né, o cemitério tem uma tonalidade afetiva específica, né? Você vai num hospital, ele também tem uma tonalidade afetiva específica. Você vai num circo, é outra tonalidade afetiva, totalmente diferente, né? Os lugares têm tonalidade afetiva, as pessoas têm as suas tonalidades afetivas que vão se modulando, né? E cada palavra do alfabeto, cada palavra que a gente diz tem uma tonalidade afetiva, né? Pode ser positiva, pode ser negativa, né? E assim, o Heidegger, ele fala que para despertar as tonalidades afetivas, a gente tem que despertar, porque muitas vezes elas estão adormecidas, a gente não percebe elas. Elas estão adormecidas. Então a gente tem que treinar e a gente tem que se despertar para elas. A gente tem que começar a percebê-las. Porque muita gente vive por aí sem se dar conta do que está sentindo quando entra num determinado lugar, quando fala determinada coisa. A pessoa não percebe que aquilo está fazendo mal para ela, né? Então ela precisa despertar para essas tonalidades, né? E como é que a gente desperta? É fazendo as perguntas essenciais que Sócrates começou a fazer lá atrás. Quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é meu objetivo aqui no mundo, né? É você ser investigador de si, né? É assim que a gente pode despertar essas tonalidades. E também se perguntar com quem que eu me relaciono e como é essa relação, como ela afeta a mim, né? E quais as palavras que eu digo, né? O que que o meu coração diz que sai da minha língua, né? Sai pela minha língua, sai pela minha boca. Quais ambientes frequento, né? Quais as tonalidades afetivas desses ambientes que eu frequento? Elas me fazem realmente bem ou eu já estou tão acostumado com elas que eu nem percebo, né? E pelas 5 sentidos, a percepção, né? O que eu ouço? O que eu como? O que eu vejo? O que eu ouço? O que eu toco, né? Tudo isso tem que ser pensado pela pessoa, a pessoa tem que examinar se o que ela está ouvindo faz mais positivo, né? Se o que ela come faz bem para ela, tanto fisicamente quanto na questão mais emocional. E o sexto sentido, que seria a intuição, ou seja, despertar as tonalidades afetivas é começar a despertar em nós a intuição, a compreensão pelo coração e não pela simples razão, né? E aí eu gosto de fazer umas analogias, assim, umas metáforas, né? Eu fiz uma metáfora assim do que para as pessoas entenderem melhor do que é a tonalidade afetiva, comparando com o arco-íris, porque o arco-íris é um fenômeno da natureza que exemplifica bem, assim, né? A tonalidade afetiva fundamental que eu chamo, né, é o amor, né? O amor, ele não é uma tonalidade afetiva, ele é o que possibilita todas as tonalidades afetivas, tá?
Então, ele é como se fosse o sol, né? Que joga as luzes nas gotículas de água, que seríamos nós, ou seja, o nosso coração, né? E quando essas gotículas de água estão ali e a luz passa por elas, reflete e forma as cores, né? E essas cores que são refletidas são as tonalidades afetivas, né? É um exemplo que eu uso assim para mostrar o que eu acho que é as tonalidades afetivas, né? Então, o sol seria o amor, a água seria nosso coração e as cores seriam as tonalidades afetivas que são refletidas desse amor que vem para nós, né, pelo sol. E se essa água não tiver muito limpa, né, não tiver muito transparente, as cores não vão acontecer, não vão aparecer, né? Mas, ao mesmo tempo, para ter o arco-íris tem que ter nuvens negras de vez em quando, né? Tem que dar uma chuvada, às vezes a gente passa por umas coisas que auxiliam a gente a despertar para essas tonalidades afetivas, né? E uma coisa que eu achei interessante é que cada pessoa vê o arco-íris de uma maneira diferente. Eu li isso num estudo que depende da sua posição geográfica para você ver o arco-íris. Então, cada um de nós, quando vê um arco-íris, vê de um jeito diferente. E eu acho que é parecido também às tonalidades afetivas. E aí, a música é outra forma de compreender, né? O ritmo, a melodia, a harmonia da música, as 7 notas musicais, mas que tem infinitas combinações. Porque as nossas tonalidades afetivas também têm infinitas combinações, né? A gente não se sente sempre igual, né? A gente pode estar alegre, de repente acontece uma coisa que impacta na nossa afetividade e a gente fica mais triste. E é normal, né? A gente pode ir num lugar que não faça bem pra gente. A gente pode ouvir uma palavra que não faça bem. Então, são infinitas as combinações das tonalidades afetivas. Depende das pessoas que estão, depende dos locais, depende de tantas coisas tão invariáveis que é muito difícil de teorizar, né, sobre isso. E no espaço também eu acho que dá para ver as tonalidades afetivas, né? A gente consegue enxergar. As pessoas chamam de nebulosas, mas eu gosto de pensar que são tonalidades afetivas por aí. Então, a presença de tonalidade afetiva, ela gera em nós sentimentos de paciência, de cuidado, gera em nós honestidade, valores, bondade, coragem, a empatia, a gratidão. Isso, quando a gente sente isso no nosso coração, isso leva oxitocina para o nosso cérebro, entrando de novo numa parte da neurociência, que renova a nossa energia, né, chamada o hormônio do amor, né? Faz com que os nossos circuitos cerebrais criem caminhos positivos e mais renovadores, né? Mas a ausência das tonalidades afetivas, porque assim, vaidade, aqui que eu falo, ansiedade, depressão, angústia, raiva, o ódio, né? Tudo isso gera cortisol e adrenalina no cérebro, né? Do coração vai para o cérebro, cortisol e adrenalina, e fazem com que a gente se sinta mal, né? E cria caminhos negativos nos nossos circuitos cerebrais e drena a nossa energia, né? É o contrário da renovação, ele drena, ele tira a nossa energia. E não são tonalidades afetivas, não são a ausência das tonalidades afetivas, porque as tonalidades afetivas, elas são positivas, mas quando a gente não se liga nessas tonalidades afetivas positivas, aí tem uma ausência delas, e aí a gente cai nessas coisas que está sujeito às pessoas caírem, né? Ansiedade, depressão e esse tipo de coisa, né? E o que seria uma coerência, né? O que é a coerência? É sentir com o coração, né? Pensar com a nossa mente, que está aqui para pensar também,
e agir no mundo em harmonia, né? Isso forma uma coerência e faz com que as tonalidades afetivas positivas sejam mais despertas em nós, né? É ter essa coerência entre as três coisas. Isso não é fácil, é um trabalho que acho que todos nós estamos em busca, né? A gente sentir a mesma coisa que a gente pensa, a mesma coisa que a gente fala e que a gente age no mundo, né? Quando a gente encontrar essa coerência, né, aí fica muito mais fácil para a gente ter uma vida mais saudável, uma alegria no coração e ter mais disposição, mais energia, né? Então, buscar isso é bem importante, né? Essa coerência, né, é bem importante. Para isso, a gente tem que relembrar as qualidades do coração, que nessa era da técnica, como o Heidegger falou, foram esquecidas, né? A gente não aprende no curso de psicologia a importância da bondade, do amor, da compaixão, da nobreza, da dignidade, né? Da honra, da coragem, do cuidado, da serenidade, da gratidão. Palavras assim que estão esquecidas no dicionário de muita gente, né? E que são qualidades do coração que quando a gente recorda, relembra e trabalha em nós, a gente tem mais tonalidades afetivas presentes, positivas, né? E isso está provado pelo esse instituto, HeartMath Institute, tem comprovado que quando a gente recorda e reforça essas qualidades do coração, nosso coração entra em coerência. Entrando em coerência, os sinais neurológicos que são enviados para o cérebro melhoram. Criam circuitos neurais positivos. E a vida melhora, né? E aí, sem o cultivo dessas qualidades, aí tem a ausência das tonalidades afetivas e o mundo vai se tornando mais sombrio, né? Então, a gente precisa realmente reforçar essas qualidades do coração no trabalho clínico. Eu vejo assim, nós como psicólogos, psicoterapeutas, né? Essas qualidades do coração têm que estar muito presentes no nosso trabalho. Para quem é terapeuta que está assistindo aí, né?